E aí, pessoal, tudo bem? Então, geralmente você está de carona comigo na pergunta dos outros, enquanto eu vou respondendo as perguntas que vocês viam no Instagram, no direct do Instagram, aqui no nosso canal do YouTube, em algum curso nosso. A primeira pergunta que eu tenho aqui é se dá para aquecer a resina composta sem nenhum tipo de aparelho. Então é assim, ó, para fazer o aquecimento de resina composta, o ideal é você usar um aquecedor próprio de resina, tá? Por que isso? Com o aquecedor, primeiro que você tem um controle da temperatura, você vai atingir tanto a temperatura mínima, vai garantir uma temperatura mínima, uma temperatura máxima para poder trabalhar com ela sem variações dessa temperatura. Muita gente trabalha com água para poder aquecer essa resina e o aquecimento da água com essa resina acaba, primeiro que é difícil você controlar a temperatura exata ali da água se manter constante, e um outro problema da água é que a água vai estragar a sua resina composta, né? Ah, mas eu boto num saquinho e tudo mais, mas mesmo assim você vai ter um processo de condensação do ar, vai condensar água ali dentro do saquinho e vai umedecer a sua resina composta, não é a forma ideal. A forma ideal é utilizar os aquecedores apropriados de resina composta e a temperatura de trabalho depende daquilo que você vai fazer. Então assim, o aquecedor tem muitas opções para você, tá? Tem aquecedor nacional, tem aquecedor importado e tem até aquecedor no AliExpress que você pode ter, pode comprar e ele tem um custo muito baixo, tá? Isso é uma coisa aí, você vai gastar 400, 500 reais no aquecedor, onde você vai ter muita vantagem para não estragar sua resina, para você aquecer várias vezes necessárias nas restaurações diretas, para fazer restaurações indiretas, para poder fazer restaurações com matriz transparente, não importa. Mas você vai ter segurança no uso da sua resina composta com o aquecedor correto. Vamos para a próxima pergunta. Para o atendimento de um paciente só precisa de um articulador? Então vamos lá. Para você fazer a reabilitação de um paciente, se você for fazer uma reabilitação total, o ideal é usar um articulador semi-ajustável e sim, um articulador é suficiente para poder fazer uma reabilitação inteira, porque você pode montar quantos modelos de gesso nesse articulador. Existem bolachas, né, que são magnéticas, que você pode trocar muito facilmente os modelos que estão ali, então um articulador basta, tá bom? Agora, em relação ao seu consultório, você tem que ver o seguinte, se for um articulador convencional, você vai ter que enviar sempre para o laboratório para ele poder mexer no enceramento ou fazer alguma etapa do tratamento, que seja laboratorial. Se você tiver um articulador que a gente chama de calibrado, tá? Que são articuladores que tem uma placa aonde se calibra para poder existir um padrão para você poder trocar esse modelo de um calibrado para outro calibrado sem ter nenhum tipo de distorção, aí você não precisa enviar o articulador para o seu laboratório se o teu laboratório também tiver esse articulador que seja calibrado, tá? Agora, essa calibração ela tem que ser feita, conferida frequentemente, pelo menos a cada 6 meses, tanto o articulador do laboratório como o seu tem que estar sempre sendo calibrado, existe um kit próprio para isso, o próprio laboratório faz para você ter certeza que não vai ter distorção, não vai ter diferença entre o seu articulador e o do laboratório para poder utilizar. Se você não tem um articulador calibrado, aí você vai ter que ter um para paciente, para a reabilitação do seu paciente, vai ter que enviar sempre para o laboratório e dependendo do fluxo de atendimento que você tenha, pode ser que até que você precise de mais articuladores no seu consultório, beleza? A outra pergunta é assim, olá professor, tudo bem? Você disse algumas vezes sobre não encerar a palatina dos posteriores, mas no caso de uma nova dimensão vertical de oclusão, né, uma nova DVO, como isso é possível, já que o contato dos superiores é na palatina? Será só para os inferiores, né? Então vamos lá. Então sobre o enceramento, tá? Quando você vai fazer o enceramento, o ideal, né, para resina, na nossa técnica, na técnica da resina inabalável, né, a técnica de reabilitação com resinas compostas, onde a gente bota uma resina na matriz e leva a boca, ou mesmo em técnicas mais atuais de facetas e tal, o ideal é que o seu preparo seja aditivo, aonde você não desgaste o dente do enceramento para poder fazer esse enceramento. Antigamente, quando você ia fazer o enceramento, a primeira coisa que o laboratório fazia era pegar uma broca e desgastar todo o dente que você tinha ali, original, mesmo que isso não houvesse necessidade, para poder fazer o enceramento daquele dente. Hoje em dia a gente procura um enceramento aditivo, ou seja, acrescentando cera só onde você vai realmente mudar a forma do dente. Quando a gente está falando em dentes anteriores, superiores, e a gente está falando em aumento de dimensão vertical, recuperar uma dimensão vertical, né, uma dimensão vertical final do paciente maior do que aquela que ele estava no início do tratamento, tá? Você
Algumas vezes você tem que inserar a palatina dos dentes anteriores e outras vezes não. Depende da questão do contato. Às vezes o acréscimo de comprimento incisal que você vai fazer nos seus incisivos inferiores é suficiente para você ter um contato oclusal sem precisar inserar a palatina dos superiores, mas geralmente você precisa. Agora, em inserar face palatina dos inferiores, anteriores, isso nunca vai ser necessário. E raramente você vai precisar, em dentes posteriores, tanto superior como inferior, inserar uma palatina. O contato, ele é oclusal, ele pega nas vertentes, pode pegar numa vertente palatina, ali numa vertente lisa palatina, pode acontecer, mas essa região vai ser inserada. O que você não vai inserar é aquela face original do dente palatina. Você vai inserar a partir da oclusal e não vindo lá de baixo, tá? Porque é muito raro uma situação, mas é raríssima uma situação onde você tem que mudar volume de uma face palatina. Se você tiver que aumentar o comprimento, você vai acrescentar para cima, não tem problema nenhum. Mas aumentar o volume, isso é muito raro, por isso que a gente fala em não inserar as faces palatinas. Tá bom? Se você tiver alguma dúvida, algum comentário sobre essa pergunta ou alguma outra que a gente está respondendo aqui, pode colocar aqui nos comentários, faz a sua pergunta que a gente vai ter o prazer de responder também, beleza? Vamos para a próxima. Próxima pergunta. Eu não entendi por que ter 2 modelos de gessos montados no articulador. Então vamos lá, vamos explicar essa aí, essa é muito boa. Então assim, sempre que a gente vai iniciar um caso, um tratamento estético-funcional, reabilitador estético-funcional, não interessa a extensão e tal, mas que a gente vai montar isso no articulador, a gente sempre vai pedir, a gente vai fazer uma moldagem e pedir para o laboratório vazar 2 modelos de cada moldagem e montar os 2 pares de modelos no articulador. Ele vai manter original, ele não vai fazer nada, e no outro ele vai fazer o enceramento. Por que a gente solicita isso? Primeiro o seguinte, se chega no teu consultório um modelo já encerado no articulador, você não tem como conferir se a montagem desse articulador foi correta. Se você tem um modelo original que não foi encerado, você vai primeiro, antes de olhar o modelo encerado, você vai pegar os modelos originais, vai colocar no articulador e vai conferir se o primeiro toque prematuro é exatamente igual àquele que você viu quando você fez a desprogramação na boca do seu paciente durante a primeira etapa do registro oclusal, tá bom? Aí você, por exemplo, consegue conferir se a montagem do articulador está correta. Outra coisa, caso haja necessidade de algum desgaste, algum dente que ele esteja, por exemplo, instruído ou vestibularizado, e para encerar, como a gente preza por enceramentos aditivos sem desgaste do dente, mas por uma questão de posição inicial do dente, ser além da posição ideal final desse dente, às vezes a gente pode ter que fazer pequenos desgastes nele. Então, se precisar fazer algum desgaste nele, o teu técnico pode marcar nesse modelo original aonde fez o desgaste, para quando você receber o enceramento, você só achar que está tudo perfeito e saber exatamente se teve que fazer algum desgaste estratégico para poder conseguir encerar o dente na posição perfeita, beleza? Outra situação, tendo o modelo original, você consegue fazer comparações para poder ver se, por exemplo, quanto de resina ou quanto de preparo que você precisa fazer numa cerâmica ou quanto de resina que você tem que acrescentar numa faceta de resina feito por uma matriz transparente. Então, também tem essa vantagem. E você também pode utilizar para poder avaliar a questão oclusal inicial do paciente. Pode usar também para poder fazer, por exemplo, comparações com uma marcada superior não encerada com uma marcada inferior que já foi encerada e vice-versa, fazendo uma avaliação mais profunda da situação inicial do paciente, comparando ali com o resultado final do seu enceramento, beleza? Então, assim, tem muitos fatores para que você pode usar, é muito importante, sempre pede para o seu laboratório vazar 2 modelos de cada e montar os 2 no articulador, beleza? Então, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre aquilo que a gente respondeu hoje, vai aqui, coloca nos nossos comentários. Se você quiser também alguma pergunta que eu responda no próximo vídeo, pode colocar aqui também, que a gente vai ter o prazer de responder. Enquanto você espera a sua resposta, o YouTube já vai colocar uma opção aqui para você, que tem certeza que você vai gostar, e a gente separou um vídeo com todo carinho, que a gente tem certeza que vai te ajudar aí no crescimento do seu dia a dia no consultório. Beleza? Valeu, até a próxima!